Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Bom, hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos ensinos e o nosso tema, não é, do nosso trimestre, qual é? Qual é o tema do nosso trimestre? Generosidade em tempo de escassez. Estamos falando a respeito da mordomia cristã. E hoje nós estaremos abordando a lição número 3, que tem por título Generosidade no Cuidado. Vamos orar? Querido e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela vida que tu nos concede, pelo trato, Senhor, pelo cuidado que tu tens com cada uma de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos, Senhor, diante de Ti, pelo privilégio, Senhor, de estudarmos mais uma vez a Tua palavra, Pai. Que essa seja uma constante em nossas vidas, Senhor, todos os dias. Que possamos, ó Deus, aprender contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida. Pai, ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida, Senhor, agradável a Ti, a fazer o que é certo e que os nossos corações estejam gratos, Senhor, sempre gratos a Ti, ó Deus, por tudo que Tu és. Senhor, Salvador, aquele que nos acolhe, aquele que está conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, que a cada dia, Senhor, os nossos corações estejam dispostos a aprender e te louvar. Pai, muito obrigado, Senhor. Essa oração que faço e a faço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, eu gostaria de estar fazendo, e eu gosto muito, né, de começar as nossas aulas perguntando. E eu gostaria de fazer às irmãs 3 perguntas. Irmãs, vocês sabem, não é, o que quer dizer mordomia? O que vem a ser um mordomo? O que é mordomia cristã? Por que eu pergunto? Porque muitas das vezes a gente conhece algumas expressões, não é? Mas que realmente, né, situações que realmente não revelam o verdadeiro significado daquelas palavras. Eu não sei se as irmãs já ouviram assim, eu acho que já, isso é muito corriqueiro, né? Ah, fulano foi passar o fim de semana fora. Ah, é mesmo? Está lá com toda a mordomia. Ou expressões assim dizendo, ah, fulano agora tá bem. Fulano agora tá bem, olha, tem de tudo, tá na maior mordomia. Mas será que isso é mordomia mesmo? E mordomo? Antigamente a gente via aqueles filmes, né, irmãs, que vinham aquele homem, né, que geralmente era meio sisudo, usava umas luvas, dava ordem em tudo, não é? E que no fim do filme, muitas das vezes era o vilão. O culpado foi o mordomo, não é? Então, irmãs, muitas das vezes, né, a gente vê situações assim que vão definir palavras, mas que realmente, não é, aquele sentido, não é, aquela situação não vai expressar verdadeiramente o sentido daquela palavra. E eu gostei muito do nosso autor, da nossa lição de hoje, quando ele faz uma introdução falando a respeito de mordomia, a respeito de mordomo e também falando a respeito de mordomia cristã, que essa é o mais importante. Eu gostei muito da definição dele, quando ele diz assim: o termo mordomia sofreu uma deturpação ao longo do tempo devido ao seu mau uso. O termo passou a ser usado referindo-se a regalias e favores concedidos, especialmente pelos que detêm o poder ou das grandes empresas aos seus funcionários de alto escalão. Além disso, quando pensamos em mordomo, pensamos naquelas pessoas dos filmes policiais que sempre é indiscriminado como o culpado, né? Conforme eu falei, o vilão, né, irmãs? Mas esses exemplos certamente não exprimem o sentido bíblico da mordomia cristã. Vejamos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o mordomo. Então, lá em 1 Pedro, irmãs, que é até o texto base da nossa lição, vai dizer assim, 1 Pedro 4,10.
Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Portanto, conforme diz agora lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Guardem isso. O que se requer daqueles encarregados é que eles sejam fiéis. A mordomia, em sentido bíblico, é um princípio espiritual pelo qual o cristão reconhece a Deus como dono de todas as coisas. Cada cristão carrega consigo a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus lhe confiou, a partir do seu próprio corpo, estendendo aos seus bens materiais e até a natureza criada. Sim, a Bíblia traz em si uma linda mensagem ecológica, incentivando-nos a cuidar da natureza de Deus, como seus mordomos. Como seus mordomos, somos responsáveis pelo uso dessas coisas de acordo com o propósito de Deus, tendo que prestar contas pela qualidade e pelos resultados da nossa administração. Então, irmãs, Deus, não é? Ele nos concede a administração, o cuidado. E isto é que é ser um mordomo. Nós vamos ver depois direitinho essa definição mordomo. Mas o mordomo, ele é um administrador. Ele, não é que cuida dos bens, né, que foi a ele confiados do seu Senhor. Ele administra, mas ele não é o dono. E se nós formos ver, irmãs, não é? O Senhor lá no princípio da criação do homem, quando ele coloca o homem no jardim, naquele lugar maravilhoso, que ali o homem, ele iria viver eternamente com o seu Senhor, com Deus, não é? E Deus, não é, naquela, né, e o homem naquela comunhão com o Senhor delega a este homem que ele criou o cuidado de todas as coisas. Quando ele fala, não é, com Adão, que é para Adão o quê? Cultivar, cuidar daquele lugar. É maravilhoso isso. É o cuidado. Nós não somos, e isso está registrado, tá, irmãs? Lá em, se eu não me engano, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O cuidado, cultive, cuide, não é? E ali, não é? Nós vamos ver assim que essa é a definição de mordomo. Você não é dono, você é um administrador. Você é aquele que cuida, você é aquele que zela pelos bens, não é, do seu Senhor. Nós não nos pertencemos. A nossa vida pertence ao Senhor. E como nós estamos administrando, não é, o nosso corpo, os bens materiais que Deus tem nos dado, a natureza. Irmãs, quando nós olhamos assim que, sabe, que nada, quando nós temos esse olhar de reconhecer que tudo é do Senhor e tudo provém do Senhor, conforme diz lá conforme diz lá no Salmo 24, né, que do Senhor é a terra e tudo que nela há, tudo que nela existe. Nós não somos donos de nada. Não é? Não foi assim que Jó disse que nu ele saiu do ventre da mãe, que nu voltaria ao pó? Não vamos levar nada. Mas o que estamos fazendo com os bens que Deus tem nos dado? Não é? Temos sido bons administradores? Temos cuidado daquilo que o Senhor nos confiou, e isso é um leque muito grande,
não é? Isso envolve família, isso envolve, né, criação de filhos, isso envolve o seu tempo, isso envolve a natureza. Quando, não é? Muitas das vezes você diz assim, não é, eu vou economizar água para minha conta de água não vir muito, não é? Não vir muito grande, não vir muito cara no fim do mês. Mas pense primeiro que Deus, não é, te concede a água, a chuva. E olha que nesse tempo nós temos vivido tempos de escassez de chuva. Mas nós não podemos nos limitar a pensar que, se eu gastar, né, a água a mais, eu vou pagar uma conta mais cara. Não, nós temos que pensar que é um bem que Deus nos dá e que nós temos que fazer um bom uso desse bem. Olha só, coisa tão simples. E assim vai. Deus, não é? Nos deu apesar do pecado, Deus é tão misericordioso que ele nos deu uma natureza belíssima e nós temos que cuidar, não é? Tem aí o Greenpeace, que eles cuidam da natureza, tudo relativo à natureza, mas nós somos mordomos. Nós somos mordomos. Nós temos, né, a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos delegou, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, são pequenas coisas. Nós não somos dono nem de nós mesmos. E louvado seja Deus por isso, porque se nós, né, fôssemos donos de nós mesmos, não existiria mais mundo. O homem já teria se destruído uns aos outros, não é? Nós pertencemos ao Senhor. Mas o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Temos sido bons administradores? Não se esqueça. O Senhor requer daqueles que, né, dos seus servos, daqueles que administram, que sejam o quê? Fiéis. Não pensem, não é, que de repente, não pensem só numa punição, vou gastar mais energia, eu vou pagar mais caro, eu vou gastar água. Não, pense no bem que Deus colocou em suas mãos e no que você tem feito com esse bem que Deus te confiou. Então, irmãs, o significado da palavra mordomo, no Novo Testamento a gente vai ver, não é? Ela é traduzida como, né, a palavra mordomo, ela é traduzida como administrador da casa. O mordomo era aquele, né, que se encarregava da responsabilidade de ordenar corretamente os assuntos do interesse do seu senhor. Era um servo responsável de confiança, um servo fiel, conforme nós vamos ver relatado lá em Lucas 16, versículo 2. No Antigo Testamento, um típico exemplo de um mordomo responsável foi José. E realmente, né, irmãs? José, ele foi vendido como escravo, foi para o Egito. E quando ele chegou ali, não é? Ele chegou naquela situação assim de escravo, mas tudo, não é? Deus era com ele, tudo que José fazia, não é? Ele fazia bem feito. E ele foi trabalhar na casa de Potifar. Era um homem, não é, de um alto escalão, não é, de Faraó, não é? Então, ele do exército, era o comandante do exército de Faraó. Então, ele foi trabalhar ali na casa de Potifar, não é? E Potifar deixou, conforme diz a palavra, né? Potifar, ele deixou aos cuidados de José toda a sua casa, a administração de toda a sua casa. E José, não é? Ele honrou a Deus e também aquele homem, né, Potifar, que colocou ele como aquele principal ali na sua casa, delegando a ele total confiança. Por quê? Porque ele viu, não é, que José era um homem, não é, que fazia as coisas com excelência, não é? Era um homem de confiança, não é?
E a gente vê assim, né, que acima de tudo isso o Senhor estava com José, não é? Então, aonde José chegava, e depois não foi só assim, não é? Foi na prisão também, quando ele esteve preso, aonde ele chegava, não é? Ele mudava a realidade daquele lugar. Ele era um bom administrador, um excelente administrador, que depois a gente vai ver que ele ficou, não é? A segunda pessoa, não é? Um administrador de todo o Egito. Acima de José, só o faraó. Mas o faraó delegou ele, não é? Toda a administração do Egito. E nós vemos assim que teve um tempo, não é? Até se preparando para aquele tempo de escassez, teve um tempo de prosperidade, que quando veio aquela prosperidade, ele soube administrar bem, que o Egito ali passou, não é? A ter, não é? Mantimento para socorrer até outros lugares, não é? Outros povos. Então nós vemos assim que, não é? Esse é o cuidado, esse é o administrador fiel, e é aquilo que Deus requer de nós. Deus não vai deixar os nossos cuidados, não é? Coisas que a gente vai, de repente, não é? Desperdiçar. Ele não vai deixar os nossos cuidados, não é? Coisas que a gente não vai dar valor de jeito nenhum. Ele requer de nós que a gente valorize aquilo que ele tem nos dado. Seja muito, seja pouco, mas que a gente valorize, né, aquilo que Deus tem nos dado como que administradores fiéis, não é? O mordomo cristão é alguém que agora falando de mordomia cristã, não é? E nós a definição. O mordomo cristão é aquele que é nascido de novo por sua entrega pessoal a Jesus. Mordomo cristão. Quando nós, não é, recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós temos a alegria de quê? De servir ao Senhor. Isso nasce no nosso coração. Por quê? Porque nós somos nova criação. Nova criação. Então, a alegria do servo é fazer o quê? É fazer o quê? A alegria do seu Senhor. É cuidar dos bens do seu Senhor. Não é? É ser fiel, é ser obediente ao Senhor. Não é? Reconhece que Deus é o dono de tudo que existe e vê a si mesmo como mordomo de Deus. Não é? Lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, vai dizer, não é? Conforme quase que a mesma palavra, não é? De Salmo 24, versículo 1, onde aqui mais detalhadamente vai dizer: ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe, não é? Compreende que Cristo é o seu Senhor. Esforça-se em perceber o propósito de Deus para a utilização de cada bem material que possui, não é? Assume os propósitos de Deus como estilo de vida, né? Então, irmãs, conforme eu já falei aqui, nós não somos donos de nada. Nós estamos vivendo tudo. Muitas pessoas dizem assim: nós estamos aqui de passagem. Já ouviram falar isso? Por quê? Porque o nosso lugar, não é? A nossa pátria não é aqui na terra, não é? É com o nosso Deus. Um dia nós iremos para lá, não é? E nós não vamos levar nada daqui, não é? Nós vamos ver assim que atrás de enterro, atrás de sepultamento, não tem mudança não, de jeito nenhum. Nós chegamos aqui sem nada material, não é? E vamos sair daqui também sem nada. O que temos aqui é para ser usado aqui. Mas o que vai fazer a diferença, né, irmãs? Como nós estamos usando. Como nós estamos administrando aquilo que Deus colocou em nossas mãos, não é? Uma vez entendido que somos seres criados e que Deus é o Senhor de todas as coisas,
tornando-nos solidários para com as necessidades do próximo. Generosidade é um estado de espírito que nos leva a agir com bondade. Bondade é uma das virtudes do Espírito Santo de Deus. Irmãs, a generosidade, né? É aquela bondade assim que... aquela bondade que as pessoas se expressam assim com... Sabe? Não só com alegria, mas, não é? Além das possibilidades. Não é? Então, nós vamos ver isso. Não é? A cordialidade e a simpatia, bem como, não é? A educação e o respeito ao próximo. Então, nós vamos ver que quem nunca... E as crianças mesmo, né? As crianças às vezes falam assim, né? Ai, a colher da minha avó é generosa. Minha avó me deu uma porção generosa de doce. Não é? Às vezes a gente faz aquele docinho, aquele brigadeiro, né? E a colher da minha avó é colher de vó, é colher generosa. Por quê? Além daquilo, não é, que se espera, não é? Então, né, a bondade, a cordialidade e a simpatia, né, ela vai fazer com que a gente tenha o quê? Respeito ao próximo. No livro de Provérbios, né, lá em Provérbios 22, versículo 7, de 7 a 9, vai dizer que vai ser um contraste, né? Daquele que oprime e daquele que é o quê? Generoso. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus... Deixa eu pegar aqui, irmãs, vamos procurar aqui. Provérbios 22, eu estou aqui em Isaías, irmãs. Provérbios 22, do versículo 7 a 9, que diz assim: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E realmente, né, irmãs? Às vezes, aquele que tem um poder aquisitivo melhor, ele empresta e depois aquela pessoa que pediu emprestado torna-se o quê? Fica nas mãos daquela pessoa. Aquela pessoa não tem compaixão. Aquela pessoa oprime. Aquela pessoa, né, torna aquela outra que pediu emprestado escravo de si. Não é? E a gente vê aqui nos dias de hoje, não é só pessoa que empresta, mas, né, a gente vê assim que quando você pede quantos não pediram no banco uma quantia e depois vai ver que os juros foram crescendo de uma maneira tão grande, não é, que ficaram praticamente escravos daquele empréstimo. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus ela vai dizer assim, que lá no versículo 8, vai dizer: quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Mas, contrastando conforme eu falei, né? Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quem é generoso será abençoado, né? E aqui na nossa lição, ele vai dizer, né, em oposição a esse comportamento, que é o comportamento daquele que escraviza, né, que escraviza aquele que pediu emprestado, né, se apresenta a generosidade, que reparte o seu pão com o pobre, sendo felicitado com o quê? Com bênçãos. Quando Paulo ele esteve lá em Éfeso, e ele passou, né, ele passou pela cidade de Éfeso, e ele estava depois a caminho de Jerusalém, não é? Ele conversa ali, ele deixa ali para aqueles irmãos que estavam ali uma mensagem, não é? Vamos reportar para Atos 20, né, no versículo 35, quando ele diz, né, ele fala nesse capítulo, ele fala do cuidado que uns devem ter com os outros. E ele ainda vai enfatizar e dizer que melhor é dar, não é? Fazendo das palavras de Cristo, né? Lembrando as palavras de Cristo, que melhor é dar do que receber. E é mesmo, irmãos. Quem dá aquilo que tem. Quem recebe, muitas das vezes, né,
está precisando precariamente. Então, como mordomo, como servos do Senhor, a nossa alegria está em dar aquilo que nós temos recebido. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor, né? Ah, eu trabalho, eu fico o mês inteiro trabalhando esse dinheiro. Não, tudo pertence ao Senhor. Foi o Senhor que te deu o serviço. E muitos estão desempregados nesse tempo, né, irmãs? Nos causando muita tristeza. Mas que a gente possa, não é? Valorizar tudo aquilo que vem às nossas mãos. Tudo, não é? Que o Senhor nos concede, né? Na atualidade, podemos destacar o gesto de algumas famílias que, mesmo devastadas pela dor e perda, né, de um filho, eles se preocupam em quê? Irmãs, é um tempo difícil, não é? E a gente vê que muitas famílias nessa pandemia têm perdido seus entes queridos e outras coisas também acontecem, mas a gente vê assim que existem aquelas famílias que mesmo na dor, ela ainda pensa no seu próximo. E pensando no seu próximo, faz a doação, né, daqueles órgãos que possam ajudar outras pessoas a viverem. Não é? Então, a gente vê assim que não é, são pessoas que mesmo na dor, elas ainda pensam em ajudar as outras pessoas. Não é? Por conseguinte, a forma como lidamos com nossos recursos podem revelar se somos ou não bons mordomos. Com efeito, um bom mordomo é generoso, pois não aplica a avareza ao coração e está disposto a dar o melhor de si por aqueles que estão em necessidade e desespero, não é? E aqui a nossa lição, ela vai falar, não é, que nós não devemos, né, conforme diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo de 18 a 22, vai dizer que nós não devemos de amar só de boca, não é? Nós não devemos de amar, né, só da boca para fora, mas nós devemos de amar em verdade, não é? Então, nós devemos de, né, se uma pessoa chegar diante de nós com uma necessidade, o que nós devemos de fazer? Nós devemos de orar, sim, junto com aquela pessoa, mas tentar suprir a necessidade daquela pessoa. Não é, irmãs? Tem uns que dizem, eu vou orar por você e despedir. A palavra do Senhor também diz isso, né? Se chegar alguém com frio, precisando de um agasalho, eu vou orar por você. Não, nós devemos de nos dispor, não é? Nós devemos de nos dispor àquilo que nós temos, pensando, não é, no próximo, nos colocando no lugar daquela pessoa e devemos ajudar, irmãos. Devemos ajudar. Nós vemos aqui na parábola do bom samaritano que aquele homem, né? Aquele homem veio e no meio do caminho ele foi assaltado, bateram nele, ele caiu quase que morto ao longo do caminho, né? Que ele foi ali, né? Os salteadores vieram e fizeram tudo aquilo com ele. E passa por ali o quê? Um levita e um sacerdote. E passaram de largo. Levaram a sua religiosidade acima do cuidado com o outro. Não é? Não, vou ficar impuro, não vou nem mexer, ele pode estar morto, eu não posso, eu estou indo. Não é? E ali, não é, naquele lugar, o que acontece? Passa ali um samaritano. Um samaritano que não quis saber se aquele homem era samaritano também, ou se era um judeu, porque a gente sabe da rivalidade do judeu e samaritano. Ele não quis saber. Ele viu a necessidade daquele homem e socorreu aquele homem. E socorreu generosamente, porque ele cuida daquele homem, ele leva aquele homem para uma estalagem, não é? Leva aquele homem para uma estalagem e ali ele diz, olha, quando eu voltar aqui, se vocês gastarem além desse dinheiro que eu estou deixando para cuidar dele, eu vou ressarcir vocês. Generosidade. Irmãs, não é? A gente não deve amar, né, o nosso próximo e
a gente diz assim, né? Quem é o próximo? É o da família? Quem é o próximo? É o nosso amigo? Não, é aquele que estiver precisando. É aquele que estiver precisando, inclusive seu inimigo. Nós devemos, não só de boca, mas devemos de amar, o nosso próximo, suprindo ali as suas necessidades em amor, irmãs? Então, assim nós seremos o quê? Mordomos fiéis, administradores daquilo que o Senhor tem nos dado, não é? Então, não há outra palavra para designar essa atitude senão o quê? A generosidade. Aquele homem fez tudo, não se importando, não é quem era aquele homem, mas aquele homem foi o próximo daquele samaritano. E aquele samaritano socorreu, não é? Não há outra palavra para designar essa atitude senão generosidade. Ao final, Jesus incentiva aquele legalista, e nós também a agirmos da mesma maneira com o próximo. Quando decidimos participar de uma obra de amor, uma campanha humanitária ou mesmo de mutirão missionário, nossa motivação precisa ser sempre o quê? A generosidade, aliada ao quê? A mordomia cristã. O cuidado e o evangelho são inseparáveis. Assim como a mordomia cristã e a generosidade. Suas raízes não estão em programas, mas em uma relação direta com o Deus vivo. É Ele quem define e direciona a qualidade da mordomia, capacitando pessoas dispostas a serem exemplos de cristãos para outros seres humanos e os motiva para serem cuidadosos com a sua criação e a proclamação do Evangelho. Amém, irmãs? Para finalizar, vou fazer aqui as 4 perguntas que o autor sugere. Você consegue perceber que quem você é e tudo que você tem pertencem exclusivamente ao Senhor? Exclusivamente a Deus? Seu estilo de vida inclui servir bem a Deus como mordomo fiel? Seu estilo de vida inclui servir bem as pessoas em cuidado? Sua vida pode ser vista como uma doação completa à obra de Deus no mundo? Que possamos fazer essas perguntas a nós mesmos, irmãs? Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que Deus possa nos fazer refletir a respeito de tudo que Deus tem colocado em nossas mãos para que a gente possa administrar, para que a gente possa fazer. Que Deus possa nos encontrar como servos fiéis, naquele dia em que nós nos encontraremos com o Senhor, que possamos ser servos fiéis do Senhor. Amém, irmãs? Que Deus a todas nós abençoe. Bom, eu quero agora fazer um convite. Irmãs, nós estamos voltando presencialmente. Nós estamos voltando com as nossas escolas bíblicas, E eu costumo dizer que é tão bom esse interagir, é tão bom nós estarmos juntos. Irmãs, não se prive desse privilégio que Deus nos concede. Venha, Venham, vamos estar juntos, com todos os protocolos a ser seguidos, mas, vamos estar juntos, vamos agradecer ao Senhor, porque em todo esse tempo de pandemia, o Senhor tem cuidado de nós. Nossos corações são gratos ao Senhor. Deus tem caminhado conosco. Deus tem nos impulsionado a seguir em frente. Venham. Vamos nos alegrar. Vamos aprender umas com as outras. E todas aprender com o Senhor dia após dia. Não se prive, irmãs, desse privilégio. Estamos aguardando todas vocês. Eu, a irmã Marilene, a irmã Clarice. Estamos aguardando todas vocês, para que a gente possa estarmos em classe,
em amor. Estamos com saudade, não vamos poder abraçar ainda. Mas as irmãs têm visto que, não é, a nossa igreja tem sido cuidadosa com todos os protocolos. Irmãs, não é? Deus é aquele que afasta de nós, tira de nós todo medo, né? Deus nos ama. Vem, irmãs, vem estar, né, para que a gente possa estar juntas, não é? Que Deus, mais uma vez, a todas nós abençoe. Amém?